Uma idosa deixa para trás sua antiga vida. O que parecia um recomeço acolhedor, logo se transforma em um ciclo sutil de controle e apagamento. Aos poucos, ela descobre que estão tentando apagá-la, não só da memória da família, mas também da própria existência. Até que decidiu romper as correntes, e o barulho ecoou por toda parte. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Na pequena cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, onde o ar fresco das montanhas contrasta com o calor das relações humanas, Dona Conceição Almeida, uma senhora de 76 anos, observava o motorista do caminhão de mudança descarregar seus últimos pertences. Suas mãos enrugadas, marcadas por décadas de trabalho como costureira, tremiam levemente enquanto ajeitava o broche de flor no peito do casaco de lã. Era uma peça simples, presente de sua falecida amiga Jurema, que carregava como amuleto nos momentos importantes. "Mãe, deixa que eu resolvo isso. A senhora vai acabar se machucando", disse Rogério, seu filho único, um homem de 48 anos, funcionário público que herdara de Conceição apenas os olhos castanhos profundos, mas não sua gentileza natural. Ele tomou das mãos da mãe a pequena caixa com fotografias antigas que ela insistia em carregar pessoalmente. "Tudo bem, meu filho. É que são minhas lembranças", respondeu Conceição com um sorriso tímido, cedendo à insistência do filho. A casa de 2 andares, pintada em um amarelo desbotado, ficava em um bairro tradicional da cidade imperial. Era uma construção antiga que pertencia à família de Conceição há gerações, mas que ela havia colocado no nome do filho anos atrás, para evitar problemas futuros, como costumava dizer. Após a aposentadoria e alguns problemas de saúde, a decisão de morar com Rogério, sua nora Sandra e os netos adolescentes parecia a solução ideal para uma senhora que começava a sentir o peso da solidão. "Rogério, cadê a caixa com os medicamentos da sua mãe?" A voz de Sandra ecoou da varanda, afiada como uma navalha disfarçada em tom de preocupação. Alta, de cabelos tingidos num loiro artificial e sempre impecavelmente vestida, Sandra Almeida havia construído sua reputação como corretora de imóveis na região, conhecida tanto por sua eficiência quanto por sua frieza calculista nos negócios. "Já estou levando, amor", respondeu Rogério, apressando-se com a caixa de remédios, deixando a mãe para trás no jardim. Conceição respirou fundo, sentindo o perfume das hortênsias que embelezavam a entrada da casa. Tentou afastar o desconforto que sentia sempre que Sandra a olhava, como se estivesse avaliando um imóvel problemático que precisava ser reformado ou demolido. "Vai dar certo", repetiu para si mesma, como um mantra que vinha usando desde que decidira aceitar o convite do filho para morar juntos. "Dona Conceição." Uma voz rouca e amigável interrompeu seus pensamentos. Era seu Sebastião, o vizinho de cerca de 70 anos que cuidava do jardim da casa ao lado. "Que bom que a senhora veio morar aqui. Vai animar nossa rua." Conceição sorriu genuinamente pela primeira vez naquele dia. "Obrigada, seu Sebastião. Espero ser uma boa vizinha." "A melhor, tenho certeza. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui eu e a Dalva", respondeu ele, apontando para a esposa que acenava da janela da casa vizinha. O restante do dia transcorreu entre caixas desfeitas e memórias organizadas. O quarto destinado à Conceição não era o que ela imaginava. Ficava nos fundos da casa, um cômodo pequeno que anteriormente servia como despensa, adaptado às pressas com uma cama de solteiro, um guarda-roupa antigo e uma mesinha lateral. "É provisório, mãe", explicou Rogério, evitando olhar nos olhos de Conceição. "Até organizarmos melhor as coisas." Conceição apenas assentiu, engolindo a decepção. Afinal, estava grata por ter um lugar para ficar e o mais importante era estar perto da família. Desembrulhou, com cuidado, uma pequena estátua de Nossa Senhora Aparecida, colocando-a sobre a mesinha, ao lado de um porta-retratos com a foto de seu falecido marido, Antônio. A primeira semana foi de adaptação. Conceição tentava encontrar seu lugar na rotina da casa, oferecendo-se para ajudar no preparo das refeições ou no cuidado com a casa.
Mas Sandra sempre tinha uma desculpa pronta. Não precisa, dona Conceição. A Zulmira já faz tudo isso, dizia, referindo-se à diarista que vinha 3 vezes por semana. A senhora precisa descansar. O descanso forçado transformou os dias de Conceição em uma sucessão de horas vazias, preenchidas, apenas pelo som da televisão ligada no volume mínimo para não incomodar, e pelas raras visitas dos netos, Lucas e Mariana, que pareciam mais interessados em seus celulares do que nas histórias da avó. 1 mês após sua chegada durante o jantar, Sandra anunciou uma pequena mudança na dinâmica familiar. Rogério e eu conversamos, dona Conceição, e achamos melhor que a senhora contribua com um pouquinho das despesas da casa, sabe? Sandra falava com um sorriso que não alcançava os olhos. Afinal, agora somos uma família de 5 pessoas, e tudo ficou mais caro. Conceição pousou o garfo lentamente ao lado do prato. Claro, Sandra, posso contribuir com parte da minha aposentadoria. Na verdade, interrompeu Rogério, pensamos em algo mais simples. Como a casa tecnicamente é minha e a senhora não tem mais despesas com aluguel, seria justo passar a propriedade inteira para o meu nome e usar o valor da sua aposentadoria para as despesas daqui. O silêncio que seguiu foi denso como a neblina que às vezes cobria Petrópolis nas manhãs de inverno. Conceição sentiu um aperto no peito que nada tinha a ver com seus problemas cardíacos. A casa, último elo com sua independência, estava sendo tomada, não por necessidade, mas por conveniência. Filho, eu só coloquei metade da casa no seu nome, a outra parte ainda é minha. Deixei assim para ter uma segurança na velhice. Mãe, Rogério interrompeu, sua voz endurecendo. Estamos te oferecendo segurança aqui. Ou a senhora prefere morar sozinha aos 76 anos? Sandra apoiou a mão sobre a de Rogério, como quem acalma e incentiva ao mesmo tempo. Pense nisso como um arranjo familiar, dona Conceição, todos contribuindo da forma que podem. Naquela noite, sozinha em seu quarto pequeno e abafado, Conceição abriu uma caixa que ainda não havia desfeito. Entre documentos, antigos e fotos amareladas, encontrou um caderno de capa dura, presente de uma antiga aluna dos tempos em que dava aulas de costura na associação do bairro. Sentou-se na cama e começou a escrever, como fazia em momentos de dúvida desde jovem. Hoje percebi que o que pensei ser um porto seguro pode ser, na verdade, uma prisão disfarçada de lar, escreveu com letra trêmula. Mas não posso julgar antes do tempo. Talvez seja apenas o início difícil de uma nova fase. Do lado de fora da janela, um pequeno canteiro abandonado chamou sua atenção. Entre o mato alto, algumas flores resistiam, coloridas e teimosas, como ela mesma havia sido a vida toda. Conceição adormeceu planejando como transformar aquele pequeno espaço em um jardim que pudesse chamar de seu. Precisava de raízes, mesmo que fossem as dos gerânios que tanto amava cultivar. O que Conceição não imaginava era que o canteiro abandonado nos fundos da casa seria o início de uma batalha silenciosa que testaria não apenas seu amor pelo filho, mas sua própria vontade de viver com dignidade. Agora continuarei com o 2º capítulo da história. O pequeno jardim nos fundos da casa tornou-se rapidamente o refúgio de Dona Conceição. Nas primeiras horas da manhã, enquanto a casa ainda dormia sob o céu acinzentado de Petrópolis, ela escapulia para aquele pedaço de terra que começava a transformar com suas próprias mãos. O canteiro abandonado ganhava vida à medida que ela arrancava ervas daninhas, afofava a terra e plantava as mudas de gerânios, begônias e violetas que comprara com o pouco dinheiro que ainda guardava em uma latinha de biscoitos. A senhora não acha que está gastando demais com essas plantas? Perguntou Sandra certa manhã, observando Conceição voltar do jardim com terra sob as unhas e um brilho nos olhos, que há muito não exibia. Água é cara nessa região, e esse jardim não vai trazer nenhum benefício prático para a casa. Sempre tive plantas, Sandra, respondeu Conceição sem erguer os olhos. Elas alegram a casa e purificam o ar. Flores não pagam contas, retrucou Sandra, deixando o cômodo sem esperar resposta. Aquela foi apenas a primeira de muitas pequenas provocações. À medida que as semanas passavam,
Conceição percebia mudanças sutis na rotina da casa. O café da manhã, antes servido para todos juntos, passou a ser deixado para ela numa bandeja simples, frequentemente com pão do dia anterior. As refeições principais, quando não era esquecida de ser chamada, aconteciam em um silêncio cortado apenas por conversas entre Sandra, Rogério e os netos, como se Conceição fosse invisível. Seu quarto, que deveria ser temporário, parecia cada vez mais permanente. As promessas de Rogério de arrumar um espaço melhor foram substituídas por desculpas sobre reformas caras e desnecessárias. O guarda-roupa antigo mal comportava suas roupas, e o colchão fino fazia suas costas doerem pela manhã. Mas reclamar significava ouvir sobre como era difícil cuidar de uma pessoa idosa e quantos sacrifícios a família estava fazendo. Foi seu Sebastião, o vizinho, quem primeiro notou as mudanças em Conceição. Durante uma de suas conversas sobre jardinagem através da cerca que separava as propriedades, ele observou: "Dona Conceição, a senhora anda mais magra. Está se alimentando direito?" Conceição ajustou o casaco largo sobre os ombros e forçou um sorriso. "É a idade, seu Sebastião. Vamos perdendo massa com o tempo." "Idade eu também tenho, e a Dalva não deixa faltar nada na minha mesa", respondeu ele, não convencido. "Aliás, ela mandou perguntar por que a senhora nunca mais veio tomar um café conosco." A pergunta pegou Conceição de surpresa. Ela abaixou os olhos para as violetas que plantava, tentando esconder o constrangimento. Como explicar que Sandra havia sugerido que ela evitasse fofocas com os vizinhos e que saísse apenas quando acompanhada de alguém da família? "Ando muito ocupada com o jardim, seu Sebastião. Logo visito vocês." Sebastião assentiu, mas seus olhos preocupados seguiram Conceição enquanto ela voltava para dentro de casa, caminhando como quem carrega um peso invisível sobre os ombros. Dentro de casa, uma nova dinâmica se estabelecia. Rogério, antes um filho atencioso que ligava diariamente para saber da mãe, agora mal dirigia a palavra a ela. Parecia sempre irritado ou impaciente quando Conceição tentava conversar, e suas respostas curtas eram cortadas por suspiros exasperados, como se cada palavra dirigida à mãe fosse um esforço monumental. "Filho, esqueci de tomar o remédio da pressão ontem. Acho que está acabando", comentou Conceição durante um raro momento em que encontrou Rogério sozinho na cozinha. "Mãe, a senhora não pode ficar esquecendo essas coisas. Sabe quanto custam esses remédios?", respondeu ele, sem tirar os olhos do celular. "Fale com a Sandra, ela que está cuidando dessas coisas agora." Conceição sentiu o estômago afundar. Desde que assinara a procuração que dava a Rogério e Sandra acesso a sua aposentadoria para facilitar o pagamento das contas, raramente via o dinheiro. Recebia pequenas quantias para emergências, sempre acompanhadas de comentários sobre como tudo está tão caro e sua aposentadoria mal cobre seus gastos. O diário de capa dura tornou-se seu confidente mais íntimo. Escondido entre roupas de inverno no fundo do guarda-roupa, aquelas páginas eram o único lugar onde Conceição podia ser honesta sobre seus sentimentos, sem medo de represálias. "Hoje Sandra reclamou do tempo que passo no jardim", escreveu uma noite. "Disse que é um desperdício de água e que plantas são uma frivolidade. Parece que tudo o que me traz alegria incomoda nesta casa. Meu próprio filho não me defende mais, como se eu tivesse me tornado um fardo que ele carrega por obrigação. Será que estou exagerando? Às vezes penso que estou ficando paranoica com a idade." As dúvidas sobre sua própria sanidade aumentavam à medida que Sandra sutilmente alterava a realidade ao seu redor. Objetos pessoais de Conceição desapareciam misteriosamente. Uma aliança de ouro, um broche de pérolas, fotografias antigas, apenas para Sandra sugerir que a memória da senhora anda falhando, ou que talvez a senhora tenha guardado em algum lugar e esqueceu. Uma tarde, enquanto regava seus gerânios, Conceição ouviu uma conversa vinda da janela da cozinha. As vozes de Sandra e Rogério chegavam claras no silêncio do quintal. "Ela está cada vez pior, Rogério. Ontem encontrei ela falando sozinha no jardim",
dizia Sandra, sua voz carregada de falsa preocupação. O que você sugere? Não podemos simplesmente abandoná-la, respondeu Rogério, sua voz cansada. Claro que não, amor, mas talvez uma clínica especializada, daquelas com enfermeiras 24 horas, o dinheiro da venda da parte dela da casa cobriria os custos iniciais. Conceição sentiu as pernas fraquejarem. O regador caiu de suas mãos trêmulas, derramando água sobre seus pés. A ideia de ser enviada para uma clínica, palavra que em sua mente evocava imagens de abandono e solidão, fez seu coração disparar. Era esse o plano desde o início? Tirá-la de sua casa, tomar seus bens e depois descartá-la? Naquela noite, sozinha em seu quarto, Conceição encarou seu reflexo no pequeno espelho pendurado na parede. O rosto enrugado que lhe devolvia o olhar parecia pertencer a uma estranha, uma mulher frágil e assustada, tão diferente da professora forte e independente que ela havia sido por décadas. Mas por trás dos olhos, cansados, uma faísca de determinação ainda brilhava. Não vou permitir que me reduzam a nada, sussurrou para si mesma. No dia seguinte, durante o café da manhã, Sandra entrou na cozinha com um sorriso ensaiado e um papel na mão. Dona Conceição, precisamos de sua assinatura neste documento. É só uma formalidade para atualizar o cadastro no banco. Conceição pegou o papel com mãos propositalmente trêmulas, fingindo dificuldade para ler. Não estou com meus óculos, Sandra. Pode ler para mim? É só burocracia, Dona Conceição, para facilitar o acesso aos seus benefícios e cuidar melhor da senhora. Sandra empurrou uma caneta em sua direção. Rogério já verificou tudo. Ele já está atrasado para o trabalho e precisa levar isso hoje. Conceição reconheceu a estratégia. A pressa, a pressão, a falta de explicações claras. As mesmas táticas que haviam resultado na perda gradual de sua autonomia até então. Mas desta vez, estava preparada. Vou pedir para o seu Sebastião ler para mim mais tarde. Ele entende dessas coisas de documentos, foi bancário. O sorriso de Sandra congelou. Não há necessidade de incomodar os vizinhos com assuntos da família, Dona Conceição. Não é incômodo. Ele se ofereceu para me ajudar com papéis, já que minha vista anda fraca. Sandra recolheu o documento com um movimento brusco, sua máscara de gentileza momentaneamente esquecida. Depois resolvemos isso. Quando Sandra saiu, Conceição permitiu-se um pequeno sorriso de vitória. Aquela noite escreveu em seu diário: hoje percebi que ainda tenho voz. Pequena, trêmula, mas minha. E enquanto tiver voz, não serei silenciada completamente. O que Conceição não sabia era que sua pequena rebelião havia colocado em movimento eventos que mudariam para sempre a dinâmica daquela casa. Sandra, furiosa com a resistência inesperada, começou a traçar planos mais agressivos, e Rogério, cada vez mais cego pela influência da esposa, estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. Do outro lado da cerca, seu Sebastião e Dona Dalva observavam com crescente preocupação. Tem algo errado naquela casa, comentou Sebastião com a esposa. E acho que precisamos fazer algo antes que seja tarde demais. Enquanto isso, no pequeno jardim dos fundos, os gerânios de Conceição floresciam, vermelhos como a coragem que ela precisaria reunir para os dias que estavam por vir. O inverno serrano de Petrópolis chegou com sua névoa característica, envolvendo a cidade em um abraço gelado que parecia penetrar as paredes da casa, amarela. Para Conceição, porém, o frio mais cortante não vinha de fora, mas crescia dentro de sua própria família, espalhando-se pelos corredores como uma geada invisível. Numa manhã particularmente fria, Conceição acordou mais cedo que o habitual. Seus ossos doíam com a umidade, mas ela ignorou o desconforto e se dirigiu à cozinha para preparar um chá. Surpreendeu-se ao encontrar Sandra já desperta, sentada à mesa com uma xícara de café e uma expressão que se endureceu ao vê-la. Bom dia, Sandra, cumprimentou Conceição, tentando manter a cordialidade que cada dia se tornava mais difícil. A senhora anda gastando muito. Açúcar, respondeu Sandra sem retribuir o cumprimento, observando Conceição preparar seu chá.
E esse chá de erva doce não está no orçamento da casa. Conceição parou, a colher suspensa sobre a xícara. Eu mesma comprei este chá, Sandra, com o dinheiro que Mariana me deu no meu aniversário. Mariana te deu dinheiro. O tom de Sandra elevou-se, indignada. Ela não deveria fazer isso sem consultar a gente. Adolescentes não entendem de finanças. Aquela pequena troca era apenas um exemplo do controle cada vez mais sufocante que Sandra exercia sobre todos os aspectos da vida de Conceição. Nas últimas semanas, até mesmo, o tempo que passava em seu jardim havia se tornado motivo de discórdia. Seu jardim está atraindo insetos para a casa, reclamara Sandra dias antes, e está consumindo água demais. Vamos precisar limitar o tempo de rega. O jardim, único espaço onde Conceição ainda se sentia dona de si mesma, estava agora sob ameaça. Uma torneira externa, antes sempre disponível, havia sido equipada com um cadeado, e Conceição precisava pedir permissão para usá-la como uma criança pedindo autorização para brincar. Naquela mesma manhã, após o tenso café, Conceição aproveitou a saída de Sandra para uma reunião de trabalho e dirigiu-se ao escritório de Rogério. Precisava conversar com o filho, tentar alcançá-lo, fazê-lo enxergar o que estava acontecendo. Encontrou-o concentrado em papéis, a testa franzida em preocupação. Filho, posso falar com você um minuto? Rogério ergueu os olhos impaciente. O que foi agora, mãe? Queria falar sobre como as coisas estão difíceis para mim aqui. Rogério pousou a caneta, suspirando como se aquela conversa fosse uma provação inevitável. Difíceis como, mãe? Você tem teto, comida, roupas limpas. Muitos idosos gostariam de ter o conforto que você tem. As palavras atingiram Conceição como pequenas facadas. Conforto? Era assim que ele via a situação dela. Vivendo num quarto improvisado, tendo seu dinheiro controlado, sendo tratada como um fardo? Não é sobre conforto material, filho. É sobre dignidade. Sandra controla cada centavo que gasto, cada minuto do meu dia. Até para regar minhas plantas preciso pedir permissão. Sandra está apenas sendo responsável, mãe. Sua aposentadoria mal cobre seus gastos médicos. Se não controlássemos tudo, já estaríamos no vermelho. Conceição engoliu em seco. Era mentira, e ela sabia. Sua aposentadoria como professora estadual, somada à pensão deixada por Antônio, era mais que suficiente para suas necessidades. Na verdade, suspeitava que o dinheiro estava sendo usado para outros fins. Rogério, eu gostaria de ver os extratos do meu banco. Afinal, é meu dinheiro. O rosto do filho endureceu. Está desconfiando de mim, mãe, depois de tudo que fazemos por você? Não é desconfiança, é meu direito. Seu direito. Rogério levantou-se, sua voz elevando-se perigosamente. Sabe qual é o seu direito? Deveria estar agradecida por não te colocarmos num asilo. Sandra queria fazer isso desde o início, mas eu insisti em te trazer para cá. E é assim que você agradece? Com desconfianças? A mentira era tão evidente que Conceição não conseguiu conter as lágrimas. Fora, ela quem oferecera a casa, sua casa, para morar com o filho, não o contrário. Mas agora a história estava sendo reescrita, e ela estava sendo pintada como ingrata. Filho, eu só quero... Chega, mãe! Rogério bateu na mesa, fazendo Conceição recuar assustada. Vá cuidar das suas plantas e deixe os adultos administrarem as coisas importantes. Trêmula, Conceição retirou-se do escritório. No corredor, encontrou Mariana, a neta de 16 anos, que claramente ouvira a discussão. A adolescente olhou para a avó com uma mistura de pena e constrangimento, mas não disse nada. Simplesmente desviou o olhar e continuou seu caminho, como se tivesse medo de ser associada àquela senhora fragilizada. Naquela tarde, enquanto cuidava silenciosamente de suas plantas, Conceição percebeu seu Sebastião na cerca, observando-a. Dona Conceição, chamou ele em voz baixa. Está tudo bem? Ouvimos gritos mais cedo. Conceição forçou um sorriso. Foi só uma discussão boba, seu Sebastião. Coisas de família. O vizinho não parecia convencido. Se precisar conversar, Dalva e eu estamos sempre por aqui. A cerca não é tão alta que não se possa pular em caso de necessidade.
Havia um significado mais profundo em suas palavras e Conceição entendeu o recado. Havia aliados, próximos se ela precisasse. Obrigada, seu Sebastião, vou lembrar disso. À noite, enquanto escrevia em seu diário, Conceição foi interrompida por batidas suaves na porta. Era Mariana, parecendo nervosa e olhando constantemente por cima do ombro. Vó, sussurrou a menina, trouxe isso para a senhora. Estendeu um pequeno embrulho. São sementes de amor perfeito. Comprei na floricultura perto da escola. E isso também. Entregou um pequeno envelope. Conceição abriu o envelope e encontrou algumas notas de dinheiro. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Minha querida, não posso aceitar. Por favor, vó, insistiu Mariana. É do meu trabalho de meio período na lanchonete. A senhora precisa mais que eu. Hesitou e então acrescentou. Mamãe não deixa mais eu te dar presentes. Ela diz que a senhora manipula a gente para conseguir coisas. Conceição sentiu o coração apertar. Então era assim que Sandra a retratava para os netos, como uma velha manipuladora. Eu nunca faria isso, Mariana. Você sabe disso, não sabe? A menina assentiu, incerta. Sei, vó, mas mamãe diz que a senhora está ficando confusa, que às vezes imagina coisas. E você acredita nisso? Mariana desviou o olhar, dividida entre a lealdade à mãe e o carinho pela avó. Eu não sei mais o que acreditar, mas não gosto de como estão tratando a senhora. Depois que Mariana saiu, Conceição guardou o dinheiro cuidadosamente em um fundo falso que havia criado no guarda-roupa. Junto às notas, colocou documentos importantes que havia conseguido salvar: certidão de nascimento, identidade, alguns extratos bancários antigos. Era seu pequeno tesouro de autonomia, escondido como um segredo vergonhoso. Os dias seguintes trouxeram uma nova escalada no controle exercido por Sandra e Rogério. Sob o pretexto de se preocupar com sua saúde, Sandra começou a administrar pessoalmente os medicamentos de Conceição, dando-lhe os comprimidos na mão a cada refeição, como se não confiasse que ela fosse capaz de gerenciar a própria medicação. O telefone, antes disponível, agora ficava trancado no escritório de Rogério. Para evitar ligações desnecessárias que aumentam a conta, explicou ele quando Conceição questionou. Seu celular antigo havia quebrado acidentalmente, e ninguém parecia considerar importante substituí-lo. Isolada, com mobilidade restrita e comunicação controlada, Conceição começou a perceber o plano em ação. Estava sendo deliberadamente afastada do mundo exterior, tornada dependente e submissa. Era uma forma de abuso sutil, sem marcas visíveis, mas igualmente devastadora. Numa noite particularmente fria, enquanto todos dormiam, Conceição deslizou silenciosamente até a cozinha para pegar um copo d'água. Surpreendeu-se ao encontrar Rogério sentado à mesa, um copo de uísque pela metade à sua frente, o rosto marcado por uma expressão que misturava culpa e ressentimento. Mãe, disse ele, sua voz ligeiramente arrastada pelo álcool. O que está fazendo acordada? Vim beber água, filho. Você está bem? Rogério riu, um som amargo e sem humor. Bem? Claro que estou bem. Tenho uma esposa que me cobra resultados que não consigo entregar, filhos que só sabem pedir dinheiro e uma mãe que acha que sou um monstro. Conceição aproximou-se cautelosamente, sentando-se à frente do filho. Eu nunca pensei isso de você, Rogério. Não? Ele tomou um gole da bebida. Sandra me contou como você fala de nós para os vizinhos, como reclama do tratamento, como diz que te maltratamos. Isso não é verdade, filho. Nunca falei nada disso. Rogério estudou o rosto da mãe com olhos turvos. Por um instante, Conceição vislumbrou uma centelha do menino que ele havia sido. Sensível, justo, incapaz de crueldade. Mas a centelha se apagou rapidamente. Sandra diz que você está ficando senil, que logo precisará de cuidados especializados. Ele esvaziou o copo. Acho que ela tem razão. É só uma questão de tempo. As palavras caíram como pedras no estômago de Conceição. Então o plano continuava em curso, fazê-la parecer incapaz, senil, necessitada de cuidados especializados,
que a removeriam daquela casa. Sua casa. Filho, por favor, pense bem no que estão fazendo. Isso não está certo. Rogério levantou-se bruscamente. O que não está certo é uma mãe duvidar do próprio filho. Sandra me abriu os olhos sobre você, sobre como sempre me manipulou, como usou meu pai contra mim, como sempre preferiu seus alunos a mim. Conceição recuou, chocada com a distorção de sua história familiar. Antônio jamais havia sido usado contra o filho, e seu trabalho como professora, embora exigente, nunca havia diminuído seu amor por Rogério. Isso é mentira, filho. Sandra está envenenando sua mente contra mim. Chega! Rogério atirou o copo vazio contra a parede, estilhaçando-o. Não vou ouvir você falar assim da minha esposa. É melhor você começar a aceitar sua situação, mãe. Este é o seu lugar agora, sob nossas regras, nossa casa, nossa vida. Se não consegue aceitar isso, talvez Sandra esteja certa sobre aquela clínica especializada. Tremendo, Conceição voltou ao seu quarto, o coração acelerado, o som do vidro quebrado ainda ecoando em seus ouvidos. O filho que conhecera e criara parecia ter sido substituído por um estranho amargo, manipulado por uma mulher cujos olhos brilhavam com triunfo a cada pequena degradação infligida à sogra. Naquela noite, Conceição escreveu em seu diário com mãos trêmulas. Hoje percebi que estou em perigo real. Não um perigo físico imediato, mas algo mais insidioso. O perigo de ter minha identidade, minha autonomia e minha dignidade completamente destruídas. Estão tentando me convencer de que sou incapaz, confusa, ingrata, e o pior é que às vezes, por um momento, quase acredito neles. Preciso fazer algo antes que seja tarde demais, antes que eu realmente comece a duvidar de mim mesma. Do lado de fora, as flores de seu pequeno jardim resistiam bravamente ao frio do inverno serrano, assim como Conceição tentava resistir ao inverno emocional que se instalara em sua vida. Mas até quando conseguiria florescer em solo tão hostil? A manhã de domingo amanheceu com uma chuva fina e persistente, típica da Serra Fluminense. Na Casa Amarela, a família reunia-se para o almoço dominical. Uma tradição que Sandra fazia questão de manter, menos por afeto familiar e mais como vitrine social, para os ocasionais convidados. Naquele dia, o casal Mendonça, importantes clientes da imobiliária onde Sandra trabalhava, havia sido convidado e a casa inteira mobilizava-se para impressionar. "Mãe, a senhora vai usar isso?" perguntou Rogério, observando com desaprovação o vestido simples mas elegante que Conceição havia separado. Uma peça azul marinho que guardava para ocasiões especiais. "Sim, filho, é meu vestido de domingo." Rogério trocou um olhar com Sandra, que revirou os olhos discretamente. "Acho melhor a senhora ficar no quarto hoje, mãe. A senhora anda cansada e essas visitas sempre se estendem." Conceição sentiu o rosto queimar. "Mas são visitas para o almoço. Eu gostaria de participar." "Dona Conceição", interveio Sandra com falsa doçura, "são pessoas importantes para o nosso negócio. Precisamos que tudo esteja perfeito." A mensagem estava clara. Conceição não fazia parte da imagem de perfeição que queriam projetar. Era um elemento a ser escondido, como uma mancha na parede que se cobre com um quadro quando chegam as visitas. "Entendo", respondeu Conceição, engolindo a humilhação. "Ficarei no meu quarto, então." "Ótimo", sorriu Sandra vitoriosa. "Mandarei Mariana levar um prato para a senhora mais tarde." Confinada em seu quarto pequeno e abafado, Conceição ouvia as vozes e risos distantes da sala de jantar, sentindo-se como uma prisioneira em exílio. As paredes finas permitiam que fragmentos de conversa chegassem até ela. Elogios à decoração, comentários sobre o tempero perfeito da feijoada, discussões sobre investimentos imobiliários. Era como se estivesse assistindo à vida através de uma janela embaçada, sem poder participar dela. A refeição prometida chegou apenas no final da tarde, quando os convidados já haviam partido. Era um prato de sobras frias trazido não por Mariana, que havia saído com amigos, mas por Lucas, o neto de 14 anos, que parecia cada vez mais distante, como
se temesse que a situação da avó fosse contagiosa. Obrigada, Lucas, agradeceu Conceição, tentando estabelecer contato com o neto. Como foi o almoço? O menino deu de ombros, evitando seu olhar. Normal. Sua mãe fez aquela sobremesa de chocolate que você gosta? Fez, respondeu ele, já se afastando para a porta. Então, como se sentisse uma pontada de culpa, acrescentou: quer que eu traga um pouco para a senhora? O rosto de Conceição iluminou-se com aquele pequeno gesto de consideração. Adoraria, meu bem. Lucas voltou minutos depois com uma porção minúscula de pudim, como se temesse ser descoberto naquele ato de bondade. Não conte para a mãe, sussurrou entregando o prato. Ela disse que doce faz mal para diabéticos. Conceição sentiu o estômago afundar. Lucas, eu não sou diabética. O menino franziu a testa, confuso. Mas a mãe sempre diz que a senhora não pode comer açúcar por causa da diabetes. Era mais uma mentira, mais uma forma de controle. Conceição tinha pressão alta, controlada com medicação, mas nunca tivera diabetes. Sandra estava construindo uma narrativa falsa sobre sua saúde, provavelmente para justificar mais restrições. Seu pai sabe disso? Lucas deu de ombros novamente. Pai só concorda com tudo que ela diz. Quando o neto saiu, Conceição sentou-se na beira da cama, o prato de comida fria esquecido ao seu lado. A manipulação havia atingido um novo nível. Agora Sandra mentia sobre sua condição médica para os próprios netos. Quanto tempo até que essas mentiras se tornassem a verdade, aceita por todos? Quanto tempo até que ela mesma começasse a duvidar de sua própria memória e saúde? Naquela noite, Conceição não conseguiu dormir. Revirava-se na cama estreita, pensando em como havia chegado àquela situação, como permitira que sua vida fosse tão completamente usurpada. A resposta era simples e dolorosa: amor. Amor pelo filho que, mesmo agora, ela não conseguia ver como um vilão, mas como uma vítima da manipulação de Sandra. Amor pelos netos, que estavam sendo afastados dela por mentiras cuidadosamente plantadas. Amor pela paz familiar, que sempre tentara preservar, mesmo à custa de sua própria dignidade. Mas havia um limite, e ela começava a perceber que ele já havia sido ultrapassado há muito tempo. Na manhã seguinte, aproveitando um raro momento em que ficou sozinha em casa, Sandra havia levado os filhos à escola e Rogério saíra mais cedo para o trabalho. Conceição reuniu coragem para fazer algo que vinha planejando há semanas. Dirigiu-se ao escritório de Rogério e, com mãos trêmulas, começou a procurar por documentos relacionados à sua aposentadoria, às contas bancárias, à casa. Não precisou procurar muito. Em uma pasta identificada como Assuntos Familiares, encontrou extratos bancários que confirmavam suas suspeitas mais sombrias. Seu benefício, que deveria ser usado para suas necessidades, estava sendo sistematicamente desviado para uma conta conjunta de Rogério e Sandra. Pagamentos de um empréstimo considerável, feito em seu nome, mas do qual nunca vira um centavo, eram descontados mensalmente. E, mais alarmante, havia um contrato preliminar de venda da casa, sua casa, para uma incorporadora imobiliária, a mesma para a qual Sandra trabalhava. O choque foi tão grande que Conceição teve que se apoiar na mesa para não cair. Estava sendo roubada, não apenas em pequenas quantias, mas em uma escala que significava sua completa ruína financeira. E a casa, último bastião de sua independência, estava prestes a ser vendida sem seu conhecimento ou consentimento. Com mãos trêmulas, usou o celular antigo de Lucas, que havia encontrado esquecido no sofá, para fotografar os documentos. Não sabia exatamente o que faria com aquelas evidências, mas instintivamente sabia que precisava preservá-las. Estava guardando o celular quando ouviu a porta da frente se abrir. Rapidamente recolocou os documentos na pasta e saiu do escritório, o coração martelando no peito. O que a senhora estava fazendo no escritório? A voz cortante de Sandra soou atrás dela quando já estava no corredor. Conceição virou-se lentamente, tentando controlar o tremor nas mãos. Estava procurando papel para escrever uma carta para minha amiga Jurema. Sandra estreitou os olhos, desconfiada. A senhora não tem mais contato com Jurema há anos. Rogério me contou que ela faleceu.
Sim, mas gosto de escrever para ela mesmo assim. Me conforta. A mentira saiu naturalmente, surpreendendo a própria Conceição com sua facilidade. Que comovente, comentou Sandra sarcasticamente. Da próxima vez, peça antes de entrar no escritório. Há documentos importantes lá que a senhora pode confundir. Claro, Sandra. Me desculpe. O resto do dia transcorreu num clima de tensão palpável. Conceição sentia o olhar de Sandra sobre ela a cada movimento, como um falcão observando um rato no campo. À noite, quando finalmente se recolheu, descobriu que a porta do seu quarto agora tinha uma fechadura, pelo lado de fora. É para sua segurança, mãe, explicou Rogério quando ela questionou. Sandra notou que a senhora anda perambulando pela casa à noite. Poderia cair se machucar. Filho, isso é ridículo. Estão me trancando no quarto? Não seja dramática, mãe. É apenas uma precaução, e temporária, até resolvermos uma situação melhor para a senhora. A situação melhor ficou clara na manhã seguinte, quando Conceição ouviu Rogério ao telefone no corredor, falando com alguém sobre vagas em clínicas de repouso e internações voluntárias que podem se tornar compulsórias em casos de comprometimento cognitivo. O plano estava em andamento e mais rápido do que ela imaginara. Naquela tarde, enquanto cuidava de seu jardim, sob o olhar vigilante de Sandra pela janela da cozinha, Conceição viu seu Sebastião na cerca, sinalizando discretamente. Aproximou-se, fingindo examinar uma planta próxima ao limite do terreno. Dona Conceição, sussurrou ele, está acontecendo alguma coisa errada nessa casa. Dalva e eu estamos preocupados. Conceição hesitou. Anos de condicionamento a fizeram querer negar, proteger a família, esconder a vergonha. Mas uma voz interior, cada vez mais forte, gritava que era hora de quebrar o silêncio. Sim, seu Sebastião, respondeu em voz baixa. Preciso de ajuda. O vizinho assentiu, compreensivo. Tenho um amigo, Nelson. Foi delegado antes de se aposentar. Posso pedir que ele venha conversar com a senhora. Discretamente. Conceição lançou um olhar nervoso para a janela da cozinha, onde Sandra ainda observava. Como? Amanhã é dia da diarista, não é? Sandra sempre sai quando ela vem. Vou pedir a Nelson que venha como se fosse um jardineiro oferecendo serviços. A senhora pode conversar com ele enquanto finge avaliar o trabalho. O plano era simples, mas arriscado. Se fossem descobertos, a situação poderia piorar drasticamente. Mas qual alternativa restava? Tudo bem, concordou Conceição. Amanhã, então. A noite foi de insônia e ansiedade. Conceição sabia que estava dando um passo decisivo, um ponto sem retorno. Parte dela ainda hesitava. Eram seu filho e sua família, afinal. Expor a situação significava admitir o fracasso de sua família, a traição de seu próprio sangue. Mas outra parte, a que crescia mais forte a cada humilhação, sabia que não havia escolha. Era sua vida, sua dignidade, seu futuro que estavam em jogo. Na manhã seguinte, como previsto, Sandra saiu logo após a chegada da diarista, Zulmira, uma senhora simples que tratava Conceição com um respeito que se tornara raro naquela casa. Zulmira era uma das poucas pessoas que ainda se dirigiam a Conceição, como professora, lembrando-se do tempo em que ela ensinara suas filhas na escola do bairro. Professora, chamou Zulmira em voz baixa enquanto limpava o quarto de Conceição. A senhora anda tão magrinha. Estão alimentando a senhora direito? Conceição sorriu tristemente. Está tudo bem, Zulmira. A diarista não parecia convencida, mas não insistiu. Em vez disso, sussurrou. Trouxe um bolinho de fubá que fiz ontem. Está na minha bolsa, na área de serviço. Depois a senhora pega, sem ninguém ver. Aquele pequeno ato de bondade quase fez Conceição chorar. Era um lembrete de que ainda havia decência no mundo, de que nem todos viam uma senhora idosa como um fardo ou um obstáculo. Por volta das 10 da manhã, a campainha tocou. Pelo tom e ritmo, 3 toques curtos, Conceição soube que era o sinal combinado. Dirigiu-se ao jardim, onde encontrou um homem de meia idade, cabelos grisalhos e postura ereta, vestido simplesmente, mas com a inconfundível dignidade de quem já ocupou posição de autoridade.
Bom dia, senhora, cumprimentou ele alto o suficiente para que Zulmira ouvisse da cozinha. Vim oferecer serviços de jardinagem. Seu vizinho comentou que a senhora tem um belo jardim aqui. Bom dia, respondeu Conceição, no mesmo tom. Vamos dar uma olhada, então. Enquanto fingiam examinar plantas e discutir técnicas de jardinagem, Nelson, o ex-delegado, ouviu atentamente o relato de Conceição sobre os meses de abuso psicológico, controle financeiro e isolamento. Conceição mostrou-lhe as fotos dos documentos que havia tirado com o celular de Lucas, explicando sobre o desvio de sua aposentadoria e a tentativa de venda da casa. Isso é grave, dona Conceição, disse Nelson quando ela terminou. O que estão fazendo com a senhora tem nome. É violência patrimonial e psicológica contra idosos. É crime previsto no Estatuto do Idoso. Crime? Repetiu Conceição, a palavra caindo como uma pedra em seu estômago. Sabia que estava sendo maltratada, mas ouvir que aquilo era legalmente um crime dava uma nova dimensão à situação. Sim, senhora. E dos graves? O que a senhora deseja fazer? Podemos acionar as autoridades, buscar medidas protetivas. Conceição hesitou. A ideia de levar o próprio filho à justiça era dolorosa demais. Não quero prejudicar Rogério. Ele está sendo manipulado por Sandra. Nelson balançou a cabeça, compreensivo, mas firme. Entendo seu sentimento, dona Conceição, mas seu filho é um adulto responsável por suas ações, e o que está acontecendo aqui pode se agravar. Especialmente se estão planejando interná-la contra sua vontade. Naquele momento, o som de um carro estacionando na frente da casa fez Conceição congelar. Era o veículo de Sandra, retornando mais cedo que o esperado. Vá, sussurrou urgentemente para Nelson. Não podemos ser vistos juntos. Nelson assentiu, entregando-lhe discretamente um cartão. Meu número está aqui. E o de uma advogada especializada em direitos dos idosos, doutora Beatriz. Ligue se precisar, a qualquer hora. Ele mal havia saído pelo portão lateral, quando Sandra entrou no jardim, os olhos estreitos de suspeita. Quem era aquele homem? Um jardineiro oferecendo serviços, respondeu Conceição, guardando o cartão na manga do casaco. Disse que não precisávamos. Sandra estudou seu rosto por um momento, como se procurasse sinais de mentira. A senhora anda muito sociável ultimamente, não? Primeiro longas conversas com Sebastião, agora jardineiros desconhecidos. É só uma senhora idosa entediada, Sandra. O sorriso que Sandra ofereceu não alcançou seus olhos. Claro. Bem, não se preocupe com o tédio. Logo a senhora terá um novo ambiente, com muitas atividades dirigidas, pessoas especialistas para cuidar de pessoas como a senhora. O tom não deixava dúvidas sobre o que estava por vir. O plano de internação estava avançando, e rapidamente. Naquela noite, sozinha em seu quarto, agora efetivamente sua cela, Conceição tomou uma decisão. Não seria uma vítima passiva. Não permitiria que sua vida fosse tomada de suas mãos sem lutar. Com determinação renovada, escreveu em seu diário: Hoje decidi quebrar o silêncio. Não por vingança ou ressentimento, mas por amor próprio, por todas as mulheres da minha idade que são silenciadas, controladas, diminuídas, por todas as mães que deram tudo pelos filhos apenas para serem tratadas como fardos na velhice. Tenho medo, mas sei que é o certo a fazer. Amanhã darei o primeiro passo para recuperar minha liberdade. Do lado de fora, a noite estava clara e estrelada como raramente se via em Petrópolis. No pequeno jardim, os gerânios de Conceição brilhavam sob o luar, resistentes e vivos, tal como sua determinação recém-descoberta. O sol mal havia nascido, quando Conceição acordou com o som da chave girando na fechadura de sua porta. Era Rogério, o rosto marcado por uma expressão que misturava determinação e algo que poderia ser culpa. Bom dia, mãe, disse ele, evitando seu olhar. Preciso que a senhora se apronte. Temos um compromisso importante hoje. Conceição sentiu o coração acelerar. O tom, a pressa, uma relutância em encará-la, tudo indicava que o momento que tanto temia havia chegado. Que compromisso, filho? Apenas uma consulta médica, para avaliar sua situação. Rogério finalmente olhou para ela
E Conceição viu o conflito em seus olhos. Por um instante, pareceu que ele queria dizer algo mais, talvez explicar, justificar. Mas o momento passou, e sua expressão endureceu novamente. Vista-se logo. Sandra está preparando o café. Quando Rogério saiu, Conceição agiu rapidamente. Sabia que não tinha muito tempo. Do fundo falso no guarda-roupa, retirou o cartão que Nelson lhe dera e o celular de Lucas, que havia conseguido esconder. Com dedos trêmulos, discou o número da advogada, doutora Beatriz. Preciso de ajuda, sussurrou Conceição assim que a advogada atendeu. Acho que vão me internar hoje. A voz do outro lado da linha era calma e firme. Onde a senhora está agora, dona Conceição? Em casa. Meu filho disse que temos um compromisso médico. Entendo. Nelson me colocou a par da sua situação. A senhora pode sair de casa de alguma forma? Ir para a casa de um vizinho, talvez? Conceição olhou pela janela para a casa de seu Sebastião e dona Dalva. Sim, acho que sim. Mas preciso ser rápida. Faça isso então. Vá para a casa do vizinho e aguarde lá. Estou saindo agora para encontrá-la. Não assine nenhum documento, não importa o que digam. Conceição desligou o telefone e rapidamente se vestiu com a roupa mais prática que tinha. Uma calça de moletom, uma blusa simples e um casaco leve. Guardou no bolso o pouco dinheiro que havia conseguido economizar e o diário onde registrara tudo. Depois, aproximou-se da janela e avaliou a distância até o chão. Não era muito alto, mas para uma senhora de 76 anos, representava um desafio considerável. A janela abria para o lado do jardim, parcialmente escondida das janelas principais da casa por algumas árvores. Se fosse rápida e silenciosa, talvez conseguisse alcançar a cerca que separava as propriedades sem ser vista. Rezando para que seus joelhos aguentassem, Conceição subiu no parapeito, sentou-se na borda e, com cuidado, deixou-se escorregar para o exterior. A queda foi mais suave do que esperava, amortecida por um canteiro de flores que ela mesma havia plantado. Com o coração acelerado, agachou-se entre as plantas e observou a casa. Não havia sinais de movimento nas janelas voltadas para o jardim. Lentamente, começou a se mover em direção à cerca. Vó! A voz quase a fez gritar de susto. Virando-se, viu Mariana, a neta, parada a poucos metros, observando-a com olhos arregalados. Mariana, o que está fazendo aqui? Ia pegar minha bola de vôlei que deixei no jardim, respondeu a menina confusa. A senhora está fugindo? Conceição sentiu o pânico crescer. Se Mariana alertasse os pais, tudo estaria perdido. Mariana, querida, é por causa daquela clínica, não é? A voz da menina estava carregada de emoção. Ouvi mamãe falando sobre isso ontem à noite. Ela disse que seria melhor para a senhora, mas... Mas o quê, querida? Mariana mordeu o lábio, indecisa. Então, surpreendendo Conceição, estendeu a mão. Vamos, eu ajudo a senhora a chegar na cerca. Seu Sebastião está no jardim dele agora mesmo. Com a ajuda da neta, Conceição conseguiu atravessar o jardim rapidamente, mantendo-se abaixada para não ser vista das janelas. Quando chegaram à cerca, Mariana chamou em voz baixa por seu Sebastião, que logo veio ao seu encontro. Seu Sebastião, minha avó precisa ficar com vocês um pouco, explicou a menina, ajudando Conceição a passar pela pequena abertura na cerca que o vizinho havia alargado discretamente dias antes. Venha, Dona Conceição, disse Sebastião, estendendo a mão para ajudá-la. Dalva já está preparando um café. Conceição virou-se para a neta uma última vez. Obrigada, Mariana. Você é uma menina corajosa. A adolescente sorriu, mas seus olhos estavam preocupados. Vou voltar para dentro antes que percebam. Vó, a senhora vai ficar bem? Vou sim, querida. Não se preocupe comigo. Quando Mariana desapareceu de volta para a casa, seu Sebastião conduziu Conceição rapidamente para dentro de sua residência, onde Dona Dalva aguardava, ansiosa. Santo Deus, Conceição, você está tremendo, exclamou Dalva, abraçando a amiga. Venha, sente-se. Preparei um café forte e tem bolo de fubá também. Enquanto Conceição tomava o café, explicou a situação para os vizinhos e mencionou que a advogada estava a caminho.
Sebastião, preocupado, olhava constantemente pela janela. Eles vão perceber sua ausência logo, comentou, e este será o primeiro lugar onde virão procurar. Como que para confirmar suas palavras, ouviram gritos vindos da casa ao lado. A voz de Sandra, estridente e furiosa, chamava por Conceição. Logo depois, ouviram batidas violentas na porta da frente. Foi Sebastião quem atendeu, mantendo a porta apenas parcialmente aberta. Bom dia, Sandra. Posso ajudar? Onde está ela? Exigiu Sandra, tentando olhar por cima do ombro de Sebastião. Sei que está escondendo aquela velha ingrata. Não sei do que está falando, Sandra. Não minta para mim. Sandra tentou forçar a entrada, mas Sebastião manteve-se firme. Mariana confessou que ajudou a avó a vir para cá. Ela é uma senhora idosa com problemas cognitivos graves. Precisa de cuidados médicos. Nesse momento, Rogério apareceu atrás da esposa, o rosto vermelho de raiva ou vergonha. Seu Sebastião, por favor. É minha mãe. Estamos tentando ajudá-la. Ajudar? A voz de Conceição soou atrás de Sebastião, que relutantemente abriu mais a porta para que ela pudesse ser vista. É isso que vocês chamam de ajuda? Me trancar no quarto? Desviar meu dinheiro? Planejar me internar contra minha vontade? Mãe, a senhora não está bem, disse Rogério, seu tom suavizando-se artificialmente. Está confusa, imaginando coisas. Não estou confusa, Rogério. Sei exatamente o que está acontecendo. Vi os documentos no seu escritório, o empréstimo feito em meu nome, a tentativa de venda da casa. O rosto de Rogério empalideceu, enquanto Sandra emitia um som de desdém. Viu? Delírios, invadindo escritórios imaginando conspirações. Não são delírios. Uma nova voz se juntou à discussão. Todos se viraram para ver uma mulher de meia-idade, cabelos escuros presos em um coque severo, trajando um terno formal. Ao seu lado estava Nelson, o ex-delegado, e alguns passos atrás, uma viatura da polícia estacionava discretamente. Sou a doutora Beatriz Mendes, advogada de Dona Conceição, e temos evidências concretas do que vem acontecendo nessa casa. O choque no rosto de Sandra foi quase cômico. Advogada? Que palhaçada é essa? Conceição é uma senhora confusa que precisa de cuidados médicos. Na verdade, interveio Nelson, o que Dona Conceição precisa é de proteção contra abuso patrimonial e psicológico, crimes previstos no Estatuto do Idoso. A menção à palavra crime fez Rogério dar um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Isso é um absurdo. Mãe, diga a eles que estamos cuidando de você. Conceição sentiu uma onda de tristeza ao olhar para o filho, o menino que criara com tanto amor, agora transformado em um homem capaz de traí-la daquela forma. Mas junto com a tristeza, veio uma determinação que não sentia há muito tempo. Não, Rogério. Vocês não estão cuidando de mim. Estão me controlando, me diminuindo, me roubando. E isso acaba hoje. A doutora Beatriz deu um passo à frente, assumindo o comando da situação. Senhor Rogério Almeida, senhora Sandra Almeida, estamos aqui com uma ordem judicial preliminar de proteção para Dona Conceição, baseada nas evidências apresentadas por ela e por testemunhas. Esta ordem proíbe qualquer contato não autorizado com ela e impede qualquer transação financeira ou imobiliária envolvendo seus bens. Isso é ridículo, explodiu Sandra. Ela é uma velha senil. Quem vai acreditar nela contra nós? A justiça, respondeu Beatriz calmamente. As fotos dos documentos que Dona Conceição tirou são bastante esclarecedoras. O desvio de sua aposentadoria, o empréstimo fraudulento, a tentativa de venda da casa sem seu consentimento, tudo está documentado, e temos testemunhas do tratamento degradante que ela vinha recebendo. Que testemunhas? Desafiou Sandra, olhando ao redor como se procurasse inimigos invisíveis. Eu sou uma delas, disse Zulmira, a diarista, surgindo inesperadamente atrás da viatura policial. Vi como tratavam a professora, como escondiam comida, como trancavam ela no quarto, como falavam dela pelas costas. E eu, acrescentou Mariana, aparecendo na porta da Casa Amarela, lágrimas nos olhos, mas determinação na voz.
Ouvi mamãe dizer que era preciso fazer a avó parecer louca para que pudessem vender a casa e ficar com o dinheiro. Sandra virou-se para a filha, o rosto contorcido de fúria. Sua traidora ingrata, depois de tudo que fizemos por você. Chega! Interveio um dos policiais que acompanhava Nelson. Senhora Sandra, senhor Rogério, peço que se afastem e deixem Dona Conceição reunir seus pertences. A partir de agora, ela está sob proteção judicial. O que se seguiu foi uma hora tensa, com Conceição, acompanhada por Beatriz e um policial, recolhendo seus poucos pertences pessoais da casa que um dia fora sua. Rogério alternava entre súplicas desesperadas à mãe e discussões acaloradas com Sandra, que o culpava pela situação. "Olha o que você fez!" gritava ela sem se importar com quem ouvia. "Seu fraco! Não conseguiu nem controlar sua própria mãe." Enquanto guardava suas roupas em uma pequena mala emprestada por Dona Dalva, Conceição encontrou, escondido sob o colchão, o colar velho do cachorro da família, Duque, morto há anos. Um objeto que Sandra havia guardado, talvez planejando usá-lo de alguma forma perversa. A visão daquele objeto, símbolo de um animal que fora tratado com mais dignidade do que ela nos últimos meses, trouxe lágrimas aos olhos de Conceição. Quando finalmente deixou a casa, acompanhada por Beatriz, Nelson e seus vizinhos, Conceição não olhou para trás. O peso que carregava nos ombros por meses parecia ter sido parcialmente levantado. Sabia que a batalha legal ainda estava apenas começando. Haveria audiências, depoimentos, possivelmente um processo criminal contra o próprio filho. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se livre. "Para onde vou agora?" perguntou a Beatriz enquanto se afastavam da Casa Amarela. "Por enquanto, a senhora ficará em um abrigo especializado para idosos em situação de vulnerabilidade", respondeu a advogada. "É um lugar bom com profissionais capacitados e é temporário, apenas até resolvermos a questão da sua casa." "Minha casa", repetiu Conceição, olhando uma última vez para a construção que havia sido seu lar por tantos anos. "Acha que conseguirei recuperá-la?" "Tenho certeza que sim, Dona Conceição", afirmou Beatriz com convicção. "As evidências são claras. O que fizeram foi ilegal em diversos níveis, mas o processo pode levar algum tempo." "Tempo é uma das poucas coisas que ainda tenho, minha querida", sorriu Conceição tristemente. "E agora, pelo menos, posso usá-lo como eu quiser." Enquanto entrava no carro de Beatriz, Conceição viu Mariana na calçada, observando-a partir. O coração apertou ao pensar na neta, a única que tivera coragem de desafiar os pais para ajudá-la. Com um gesto, chamou a menina para mais perto. "Vou ficar bem, Mariana", garantiu, segurando as mãos da neta entre as suas. "E não se preocupe, não guardo rancor de você ou de seu irmão. Vocês são crianças, não tinham como impedir o que aconteceu." "Vó, me desculpe", chorou Mariana. "Eu devia ter feito algo antes." "Você fez hoje, minha querida, e isso foi mais do que suficiente." Conceição acariciou o rosto da neta. "Promete que vai estudar muito, que vai ser uma mulher forte e justa?" Mariana assentiu entre lágrimas. "Prometo, vó. Então ficarei orgulhosa, não importa o que aconteça." Quando o carro finalmente partiu, Conceição permitiu-se chorar. Não lágrimas de tristeza ou derrota, mas de alívio e uma estranha forma de gratidão. Gratidão por ter encontrado a coragem de se erguer, por ter pessoas dispostas a ajudá-la, por ter a chance de recomeçar, mesmo aos 76 anos. Ao seu lado, no banco traseiro, estava seu diário, onde havia registrado cada humilhação, cada abuso, cada pequena vitória. Na última página, escrita na noite anterior, havia uma frase que agora parecia profética. "Algumas correntes só se quebram quando já não tememos mais o barulho que farão ao cair." E o barulho daquelas correntes caindo ecoaria por muito tempo nas ruas silenciosas de Petrópolis. 6 meses haviam se passado desde o dia em que Conceição deixara a Casa Amarela em Petrópolis. O outono chegava à região serrana, pintando as árvores com tons dourados e avermelhados que lembravam os gerânios que ela tanto amava. Sentada na varanda de sua casa, agora legalmente e completamente sua,
Conceição observava a transformação da paisagem com um sorriso sereno nos lábios. O caminho até ali não havia sido fácil. Os primeiros dias no abrigo para idosos, embora cercada de profissionais dedicados e gentis, foram marcados por pesadelos e crises de choro. Anos de condicionamento a faziam sentir-se culpada por ter exposto a família, por ter traído o filho. A assistente social que a acompanhava, a doutora Elisa, explicara que aqueles sentimentos eram normais em vítimas de abuso prolongado. A senhora não traiu ninguém, dona Conceição, dizia Elisa com firmeza. Foi a senhora quem foi traída. E buscar justiça não é vingança, é cura. A batalha legal havia sido longa e desgastante. Rogério e Sandra contrataram advogados agressivos que tentaram de todas as formas desacreditar Conceição, pintando-a como uma idosa confusa e manipulada por vizinhos invejosos. Mas as evidências eram sólidas demais. Os extratos bancários mostrando o desvio da aposentadoria, o empréstimo fraudulento, os documentos de venda da casa assinados sem seu consentimento. E havia as testemunhas, Zulmira, a diarista, seu Sebastião e Dona Dalva. E o mais doloroso para Rogério e Sandra, a própria filha do casal, Mariana. O depoimento de Mariana havia sido o ponto de virada no processo. Com uma maturidade surpreendente para seus 16 anos, a menina descrevera em detalhes as conversas que ouvira entre os pais, os planos para fazer a avó parecer louca, as mentiras sobre sua saúde, as humilhações diárias. Minha mãe dizia que era preciso controlar cada centavo da avó, porque senão ela gastaria tudo com bobagens, testemunhou Mariana, a voz firme apesar das lágrimas. Mas eu via eles usando o dinheiro da aposentadoria dela para viagens, roupas caras, até a festa de 15 anos que estavam planejando para mim, tudo com o dinheiro da avó, enquanto ela mal tinha roupas decentes. A sentença do juiz fora clara e severa. A casa retornaria integralmente à posse de Conceição. Rogério e Sandra deveriam ressarcir todos os valores desviados com juros, e uma medida protetiva impedia que se aproximassem de Conceição sem autorização prévia. Além disso, um inquérito criminal havia sido aberto para apurar os crimes de abuso contra idoso, apropriação indébita e estelionato. Para Conceição, no entanto, a vitória judicial tinha um gosto agridoce. Havia recuperado sua casa e sua dignidade, mas perdera o filho. Nas raras vezes em que Rogério tentara contato, através de cartas formais enviadas por seu advogado, não havia demonstrado arrependimento genuíno, apenas preocupação com as consequências legais de seus atos. Sandra, por sua vez, desaparecera completamente de sua vida. O que Conceição admitia para si mesma era um alívio. Mas nem tudo eram perdas. Mariana, que decidira morar com os avós maternos após o escândalo familiar, visitava Conceição regularmente. Lucas, inicialmente distante e confuso, começava a se aproximar timidamente, incentivado pela irmã. E novos relacionamentos haviam florescido. Seu Sebastião e Dona Dalva eram presenças constantes em sua vida. Doutora Beatriz tornara-se uma amiga além de advogada, e o grupo de apoio a idosos que Conceição passara a frequentar trouxera novas amizades que preenchiam seus dias. Mais surpreendente, porém, fora o impacto que sua história causara na comunidade. Após uma reportagem local sobre o caso, outras famílias começaram a surgir. Idosos, em situações semelhantes, silenciados pelo medo e pela vergonha, que agora encontravam coragem para buscar ajuda. Conceição, a professora aposentada que um dia fora reduzida a uma sombra em sua própria casa, tornara-se um símbolo de resistência e esperança. Dona Conceição? A voz de doutora Beatriz interrompeu seus pensamentos. A advogada chegava para a visita semanal, trazendo uma pasta com documentos e um vaso de gerânios vermelhos. Trouxe mais algumas flores para seu jardim. E notícias. Conceição sorriu, indicando a cadeira ao lado da sua na varanda. Seu jardim, agora expandido para além do pequeno canteiro nos fundos, era motivo de orgulho e alegria. Com a ajuda de um jardineiro profissional, ironicamente contratado através de seu Sebastião,
transformara o espaço em um pequeno paraíso de cores e aromas. Que notícias, Beatriz! A advogada abriu a pasta com um sorriso triunfante. O juiz aceitou nossa proposta. A casa onde funcionava o abrigo que acolheu a senhora, que estava para ser fechada por falta de recursos, será mantida como um centro de acolhimento para idosos em situação de vulnerabilidade. E adivinha quem será a coordenadora honorária do projeto? Conceição arregalou os olhos, surpresa. Eu? Exatamente. Sua experiência como professora, somada. A sua história pessoal faz da senhora a pessoa ideal para o cargo. Claro, terá toda a estrutura de assistentes sociais e profissionais especializados, mas a senhora será o coração do projeto. A proposta era inesperada, mas pensando bem, fazia todo o sentido. Nos últimos meses, Conceição havia redescoberto não apenas sua voz, mas também seu propósito. As palestras que começara a dar em centros comunitários sobre direitos dos idosos, os grupos de apoio que frequentava, as conversas com outras pessoas que passavam por situações semelhantes, tudo isso havia despertado nela uma nova vocação. Aceito, respondeu sem hesitação. Quando começamos? Beatriz riu satisfeita com o entusiasmo da cliente que se tornara amiga. Calma, ainda temos detalhes a acertar, mas o financiamento inicial já está garantido, graças àquela reportagem na TV e às doações que surgiram depois. A reportagem a que Beatriz se referia havia sido exibida 2 meses antes, parte de uma série sobre violência contra idosos. Conceição, inicialmente relutante, concordara em dar seu testemunho, desde que não fosse retratada como uma vítima, mas como uma sobrevivente. O resultado surpreendera a todos. A história tocara o público de tal forma que uma campanha espontânea surgira para apoiar o abrigo que a acolhera em seu momento de necessidade. Incrível como tudo se encaixa, não é? Comentou Conceição, olhando para os gerânios recém-chegados. 1 ano atrás, eu estava presa naquela casa, acreditando que minha vida estava acabando. E agora estou começando algo novo. A senhora é extraordinária, dona Conceição, disse Beatriz com sinceridade. Transformou uma história de abuso em um movimento de libertação, não apenas para si mesma, mas para tantos outros. Conceição balançou a cabeça, modesta. Não fiz nada sozinha. Foram pessoas como você, como Sebastião e Dalva, como Nelson, que me estenderam a mão quando eu mais precisava. Mas foi a senhora quem teve a coragem de aceitar essa mão estendida. Muitos não conseguem dar esse passo. A conversa foi interrompida pela chegada de Mariana, que vinha acompanhada por Lucas. Os 2 adolescentes traziam uma pequena cesta de frutas e o sorriso tímido de quem ainda está aprendendo a reconstruir laços. Vó! Exclamou Mariana, abraçando Conceição com entusiasmo. Trouxemos goiabas da feira e Lucas tem uma notícia. O menino, agora com 15 anos, parecia nervoso, balançando-se de um pé para o outro. Consegui a bolsa de estudos naquela escola técnica de informática, anunciou finalmente. Aquela que a senhora me incentivou a tentar. Lucas, que maravilha! Conceição abraçou o neto, sentindo o corpo do adolescente, antes tenso, relaxar em seus braços. Sempre soube que você conseguiria. Enquanto Lucas contava animadamente sobre os projetos que planejava desenvolver, Mariana puxou Beatriz discretamente para o lado, entregando-lhe um envelope. É do papai, explicou a menina em voz baixa. Ele pediu para entregar à avó, mas não sei se devo... A senhora poderia verificar primeiro? Beatriz pegou o envelope, compreensiva. Claro, Mariana, faço isso antes de ir embora. A tarde transcorreu em uma atmosfera de tranquilidade doméstica, que Conceição havia esquecido que podia existir. Lucas ajudou a plantar os novos gerânios no jardim. Mariana preparou um lanche simples para todos. Beatriz compartilhou histórias de outros casos bem-sucedidos que estava conduzindo. Era uma nova forma de família que se formava ali, unida não apenas por laços de sangue, mas por escolhas conscientes de afeto e respeito. Quando os netos partiram, prometendo voltar no domingo, e Beatriz preparava-se para ir embora, a advogada finalmente entregou o envelope que Mariana havia trazido. Li e não há nada preocupante, garantiu.
mas a decisão de abrir é inteiramente sua, Conceição. Sozinha na varanda, banhada pela luz dourada, do fim de tarde, Conceição contemplou o envelope por longos minutos antes de abri-lo. Dentro havia uma carta manuscrita de Rogério, a primeira comunicação pessoal desde o rompimento. "Mãe", começava a carta. "Não sei se tenho o direito de chamá-la assim depois de tudo o que fiz. Não espero perdão nem mesmo compreensão. Só queria que soubesse que finalmente estou vendo com clareza o que aconteceu. Sandra e eu nos separamos. Estou em terapia, tentando entender como pude me tornar uma pessoa capaz de machucar quem mais deveria proteger. Não é uma desculpa, apenas uma tentativa de explicação. Sei que palavras não apagam o que fiz, mas gostaria que soubesse que me arrependo profundamente. Se um dia, muitos anos no futuro, a senhora puder ao menos olhar para mim sem dor, já seria mais do que mereço. Com arrependimento e respeito, Rogério." Conceição dobrou a carta cuidadosamente e a guardou no bolso. Não havia raiva em seu coração, apenas uma tristeza serena que talvez nunca desaparecesse completamente. O futuro da relação com o filho era incerto, mas ao menos havia uma porta entreaberta. Não para um retorno ao passado, mas talvez para um novo começo, cauteloso e consciente. Enquanto o sol se punha, Conceição passeou pelo jardim, tocando gentilmente as pétalas dos gerânios que floresciam apesar da chegada do outono. Assim como aquelas flores resilientes, ela havia sobrevivido à sua própria estação de seca e escuridão. E agora, aos 77 anos, estava florescendo de uma forma que nunca imaginara ser possível. No dia seguinte, acordou cedo, animada com os planos para o novo centro de acolhimento. Enquanto tomava seu café na varanda, viu um pequeno cachorro vira-lata aparecer no portão, magro, mas com olhos vivos e curiosos. "Olá, amiguinho", chamou Conceição, estendendo a mão. "Está perdido?" O cãozinho aproximou-se cautelosamente, farejando a mão estendida antes de permitir um carinho tímido. Não tinha coleira, apenas uma expressão de quem também havia passado por dificuldades na vida. "Quer um pouco de leite?" ofereceu Conceição, levantando-se para buscar um pires na cozinha. Quando voltou, o cachorro ainda estava lá, como se tivesse decidido que aquele era um bom lugar para ficar. Enquanto o observava beber o leite avidamente, Conceição tomou uma decisão espontânea. "Acho que vou chamá-lo de Coragem", disse em voz alta. "Porque foi isso que nos trouxe até aqui, não foi? Coragem para recomeçar, mesmo quando parecia impossível." Cachorro ergueu a cabeça, como se aprovasse o nome. Sem coleira, sem amarras, livre para escolher onde e com quem ficar, assim como ela agora. Dali a algumas horas, Conceição receberia Beatriz para continuar os preparativos do centro de acolhimento. Mais tarde daria uma palestra no centro comunitário sobre direitos dos idosos. No fim de semana, os netos viriam visitá-la. E em algum momento do futuro, talvez, teria uma conversa difícil, mas necessária com o filho. A vida seguia, com seus desafios e alegrias, suas perdas e descobertas. No pequeno jardim que havia sido seu refúgio nos tempos difíceis, os gerânios balançavam suavemente com a brisa matinal. Vermelhos como a coragem, resistentes como a esperança, belos como a liberdade reconquistada. Conceição sorriu, sentindo a presença silenciosa, mas reconfortante do novo amigo ao seu lado. Algumas correntes, quando finalmente quebradas, libertam não apenas o corpo, mas também a alma. E uma mulher livre, mesmo aos 77 anos, tem todo um mundo de possibilidades à sua frente. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Conceição tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais narrativas emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a clicando no link à sua esquerda. Se esta jornada de superação e renascimento tocou sua alma, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder da resiliência humana. Compartilhe nos comentários se você conhece alguém como Dona Conceição, que transformou a adversidade em força.
Estamos ansiosos para ler suas experiências.